A santa paz de Deus, amados irmãos, glórias a Deus. É um prazer estarmos de volta depois de algumas semanas fora do ar, por motivos inerentes à nossa vontade, mas cá estamos para trazer mais uma mensagem, esta série de devocionais semanais que nós fizemos às segundas-feiras. Queremos mandar um abraço especial a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, todos aqueles que têm acompanhado os nossos devocionais, têm partilhado os nossos vídeos através do canal do YouTube, canal da Palavra Viva. Se você ainda não acessou, acesse já. É só escrever canal da Palavra Viva ou seguir o nosso link, tocar naquele sininho para receber os nossos vídeos no nome de Jesus. Pode também nos acompanhar através da nossa página, do nosso site no Facebook, em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes apesar das lutas, estamos felizes apesar das dificuldades que o mundo enfrenta, porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força e ela é independente das circunstâncias que nos rodeiam. Queremos trazer uma mensagem especial, sem antes, porém, mandar um abraço a todos os nossos irmãos, amigos da diáspora, um abraço especial aos nossos irmãos na Itália. Sabemos que estão a passar momentos difíceis devido ao Covid-19, o coronavírus. Queremos estender um abraço especial a toda a igreja, a toda a nação italiana, a todos os amigos de Milão, de Bérgamo, os amigos de Lodi, os amigos de Taranto e todas as outras cidades, Florência. Que Deus vos abençoe. Nós aqui continuamos a orar por vocês e por nós. Queremos também trazer uma palavra no dia de hoje que tem como tema o sangue da vitória. Eu quero convidar o irmão, no nome de Jesus, que me acompanha nesse momento, a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 12, a partir do versículo 7 e 13. E depois vamos para o livro de Isaías, no seu capítulo 53, no versos 4 e 5. Eu convido o irmão novamente, Êxodos, versículo de número 12, capítulo de número 12, versículo 7 e também o versículo 13. Passamos à leitura da palavra do Senhor. No versículo 7 diz assim a bendita palavra do Senhor: E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Eu repito: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Vamos passar agora para o versículo 13, que diz o seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Eu repito este versículo: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui, palavra do Senhor. Mais à frente vamos ler também Isaías, no seu capítulo de número 53, versos 4, versículo 5. Amado irmão, como dissemos no nosso tema de abertura, nós queremos falar, sobre o tema o sangue da vitória. Por que nós queremos trazer esta mensagem? Amados irmãos, nós vivemos, aliás, o mundo hoje vive, uma pandemia mundial, que é a pandemia do Covid-19, ou, se preferimos, o coronavírus, como é cientificamente chamado, em que todas as nações, nesse momento, das mais potentes aos países subdesenvolvidos como o nosso, estão a se debater por esse grande mal. Todos os dias recebemos notícias, todos os dias recebemos informações bastante negativas daquilo que tem acontecido. Países como os nossos irmãos na Itália, que só hoje perderam mais de 600 pessoas, ontem foram 800. São catástrofes enormes e a gente, num momento como este, precisa de uma palavra de esperança, precisa de uma palavra de fé, porque de facto nós não podemos alimentar a nossa mente somente com energias negativas.
E nós conhecemos a Bíblia Sagrada como o livro da vida, e sendo como o livro da vida, a Bíblia Sagrada ela está cheia de boas notícias, a Bíblia Sagrada está cheia de novidades. Nós queremos trazer essa palavra que queremos mostrar no dia de hoje, que tem como tema o sangue da vitória. Queremos abordar e fazer uma correlação com os acontecimentos dos últimos tempos, aquilo que está acontecendo. Amados irmãos, precisamos refletir, precisamos então entender, à luz da Bíblia Sagrada, que todas as pragas, todas as tempestades, todas as pragas, elas têm um tempo determinado. Aliás, todas as pragas são cíclicas e elas têm uma determinada função. Nós conhecemos bem a história de Noé, conhecemos o grande dilúvio que aconteceu nos dias de Noé. Nós vivenciamos, aliás, nós conhecemos também a história de Moisés, no livro de Êxodo, como nós acabamos de ler, sobre as pragas que Deus, o Deus Todo-Poderoso, trouxe sobre a terra do Egito. Aliás, no sermão profético em que Cristo fazia, ele falava dos últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo, que haveria guerras, nações lutando contra nações, pai que matava irmãos, filhos que lutavam contra os seus pais, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, haveriam calamidades, e haveriam pestes e determinados problemas na nossa sociedade. Apocalipse também vem nos falar sobre o anjo que vem derramar uma determinada peste, e essa peste tem como objetivo dizimar a terça parte, da terra. Mas nós queremos fazer uma reflexão e entender verdadeiramente, como cristão, nós devemos antes de tudo olhar como nos olhos espirituais, que tudo o que acontece com um fim determinado. Todas as coisas na vida, todas as coisas que acontecem na terra, acontecem com um determinado fim, um determinado propósito. E nós queremos fazer menção a esse texto que lemos, em que o povo de Israel encontrava-se na terra do Egito por mais de 430 anos, aonde viveu escravo, aonde viveu nas mãos de Faraó, onde viveu nas mãos dos reis do Egito, onde passava por condições precárias. E a Bíblia Sagrada fala-nos que esse povo santo, esse povo de Deus, eles vão então clamar, eles vão orar a Deus. E a Bíblia vai também nos dizer que o clamor do povo vai chegar até os céus. É a função, na verdade, da igreja, clamar, orar nesses dias difíceis, porque quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós jejuamos, Deus recebe as nossas orações. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel vai clamar e Deus vai ouvir as suas orações e vai então levantar um homem chamado libertador. Esse homem vai ser Moisés. Moisés vai ter a função de tirar, através da mensagem divina, de retirar aquele povo formatado no meio da escravidão durante um período de 430 anos, tirá-lo da terra onde estavam confinados, que era a terra do Egito, nas terras de Faraó, e levá-los então nas terras, tanto na terra prometida, que é a Nova Canaã. Essa era a função de Moisés. E para tal, Moisés tinha que se certificar que Faraó de facto o havia liberado para tirar aquele povo, porque o povo ainda estava sobre baixo da escravidão, ou seja, da mão forte de Faraó. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai se manifestar fortemente no meio do povo do Egito, com grandes pragas e sinais, para mostrar a sua força, para mostrar a sua insatisfação, para mostrar a sua inquietação com as coisas que se estavam a passar sobre o povo de Israel. Antes de entrar na mensagem, quero fazer um paralelismo com essa mensagem das pragas e tudo aquilo que está a acontecer. Nós vimos aqui que as pragas foram a manifestação da glória, a manifestação da vontade de Deus, vendo as injustiças do seu povo, vendo a calamidade do seu povo. Nós temos vivido num mundo com bastante desequilíbrio, desigualdade social, onde há uma grande diferença entre classes. Somente no nosso país, quase nós não temos aquilo que nós chamamos de classe média. Nós temos a classe alta, os muito ricos, e depois nós vamos ter uma classe baixa, que são os muito miseráveis. Nós não vamos ter uma classe média acentuada. São poucos os que vão se encontrar, vão se debater para se encontrar nessa fase.
nessa faixa. Não só por Angola, mas também por todo o mundo. Nós vimos muitas desigualdades, muito pecado, a falta de amor. Aliás, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós vimos nações lutando contra nações. Nós vimos as pessoas que estão a perder o amor a Deus. Existem determinadas nações, não só em África, como também no Ocidente e um pouco também pela Ásia, pelo Oriente Médio e a Ásia Menor também, em nações em que elas não vão acreditar mais no amor de Deus. Por quê? Porque vão ter os seus problemas básicos resolvidos, desde a alimentação, a educação, a saúde. O crescimento dessas sociedades vai começar então a desenvolver aquilo que seja a estigmatização da palavra de Deus. Deus vai ser algo surreal, vai deixar de ser frequente na vida dessas pessoas. Então nós vimos que tudo isso tem acontecido, é uma conjuntura global com movimentos de manifestação de atividades promíscuas. Nós vimos homens deitando-se com homens, nós vimos mulheres deitando-se com mulheres, nós vimos um desenvolvimento em massa da prostituição, nós vimos um desenvolvimento em massa, de tudo aquilo que vai então causar a ira de Deus. Amados irmãos, e sempre que Deus está irado com a humanidade, sempre que Deus está irado com a terra, Ele vai fazer sentir o seu nome através de pragas corretivas para despertar a humanidade. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus que essa praga não foi feita para nós morrermos, essa praga foi feita para nós nos despertarmos. Como diz a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, levanta-te tu que dorme. Eu quero falar antes, porém, para os irmãos, para os crentes, para a igreja, quero consciencializar você, meu amigo que nos acompanha através desse vídeo devocional, que Deus está a permitir com que tudo isso aconteça, antes, porém, para nos chamar a atenção, para nos trazer ao primeiro amor. É necessário voltarmos para Cristo, é necessário voltarmos ao primeiro amor. A Bíblia Sagrada diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o próprio Deus que encurtou a proximidade com a humanidade, dando a vida de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário para nos dar a liberdade. E esse sangue, a Bíblia nos diz que esse sangue nos livra de todo mal, esse sangue nos livra de todo pecado. Daí o nosso tema, o sangue da vitória, que é o sangue de Jesus Cristo. Voltando ao nosso texto inicial, o povo de Israel, estando 430 anos sobre a custódia, ou seja, sobre a escravidão, portanto, de Faraó, da terra do Egito, o povo vai clamar e Deus vai responder através do libertador que é Moisés. E esse Moisés, para tirar o povo de Israel daquela escravidão, tinha que mostrar a Faraó que ele tinha recebido essa orientação de um Deus forte, porque a Bíblia vai nos dizer que Faraó tinha um coração bastante duro. Então Moisés vai fazer sinais de determinadas pragas que vão acontecer no Egito. E uma dessas pragas que nós queremos falar aqui é a morte dos primogênitos. O que é essa morte dos primogênitos? A morte dos primogênitos foi uma das últimas, se não a última praga que Deus derramou sobre a terra do Egito, em que todo o primeiro filho de todo aquele que era habitante do Egito morria, desde o primeiro filho de Faraó até o primeiro filho de todos os seus servos, de toda a população em geral, de modo tal que aquela terra se despertasse na necessidade iminente de libertar aquele povo que era justo, o povo de Israel, para seguir o seu determinado caminho, o seu determinado propósito. A Bíblia Sagrada diz que antes, porém, a Moisés vai receber a recomendação da parte de Deus que todo aquele que era nato de Israel, ou seja, o povo judeu, tinha que pegar num determinado cabrito, um determinado, portanto, bezerro e matá-lo. A carne haveria de ser para a celebração da Páscoa, mas o sangue deveria ser colocado nos umbrais das suas portas, nos umbrais, portanto, das suas casas, ou seja, na parte de cima, ao redor da sua casa. Toda a casa do povo de Israel haveria de ter o sinal do sangue. O sangue daquele cordeiro morto haveria de estar no lugar mais alto daquela casa. Por quê? Como diz aqui o versículo 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando aquela praga havia de passar, todas aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro, o anjo de Deus, o anjo que saiu para ferir com aquela praga de morte
aos primogênitos, ao ver, ou seja, vendo aquele sangue nos umbrais das portas, não haveria de fazer mal nenhum sobre aquela casa. Eu quero fazer uma correlação da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e quero fazer uma correlação, portanto, com a nova aliança. Nós vimos no texto que falamos há bocado, que é João 3,16, que Cristo veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Aliás, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. O sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, é aqui representado por um sangue do Cordeiro. Por que eles matavam cabritos? Por que eles matavam esses animais? Porque Cristo ainda não havia se manifestado em carne, ou seja, ela ainda não tinha vindo à terra. Mas após a vinda de Cristo, o sangue verdadeiro, esse sangue imaculado, esse sangue sem mancha, que outrora era representado por esses animais, vai então passar a ser o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a vida daquelas pessoas que recebem a Cristo, recebem automaticamente o poder do sangue de Cristo. Que quando a praga passa sobre determinadas casas, essa praga não apanha aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia aqui vai nos dizer que o povo do Egito que tinha o sangue, a marca do sangue na sua porta, não houve morte na sua casa. Eu quero fazer uma correlação, aliás, uma aplicação desse texto. Quando nós temos Cristo Jesus, nós não perecemos por pragas. Quando nós temos Cristo Jesus, nós não perecemos por dificuldades. Quando nós temos Cristo Jesus, por maior que seja a dificuldade, Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, gripe espanhola, gripe suína, ou qualquer outro tipo de pandemia mundial, quem tem o sangue de Jesus, ele permanece, ele não passa por essa determinada dificuldade. Eu quero lhe convidar nessa noite a fazer uma aliança com Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus é o único que tem poder para nos curar. O sangue de Jesus é o único que tem poder para nos dar a vitória. O sangue de Jesus é o único que tem poder para protegermos as nossas casas. Existem aquelas medidas que são as medidas mitigadoras. Aliás, eu costumo sempre dizer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que como cristão nós precisamos de ter uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? Eu estou a orar, mas também estou a me prevenir. Eu estou a meditar na palavra, mas também estou a cuidar-me no sentido de cumprir com todas as ordens, com todas as orientações que os nossos governos têm passado nas televisões, desde o lavar a mão com água e sabão, desde o passar o álcool gel, na verdade, e manter, ou seja, o afastamento social das pessoas, quando nós nos deslocarmos a um supermercado, a uma farmácia, manter o afastamento social a 1 metro. Todas essas medidas mitigadoras são necessárias. Mas, amado, eu quero lhe dizer que há algo que não mitiga, há algo que vem nos dar a vitória completa, que é a parte de Jesus Cristo, que é o sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos iliba, o sangue de Cristo nos protege, o sangue de Cristo nos cura, o sangue de Cristo nos livra de toda doença. O sangue de Cristo é o único que tem poder para nos livrar de toda a morte. Muitas são as famílias que estão a perecer, muitas são as famílias que estão a morrer, mas eu quero lhe fazer uma chamada de atenção. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, faça uma aliança com Cristo Jesus, clama pela presença de Deus, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, porque você aceitando a Cristo, automaticamente você passa a ser um herdeiro deste sangue da nova aliança. O que é isso? É o sangue de Jesus, o mesmo sangue que circulava, o mesmo sangue que tipificava o sangue que era expandido nas casas dos israelitas, é o mesmo sangue que espiritualmente, através da recepção de Jesus nos nossos corações, é o mesmo sangue que vai estar na nossa vida, nas nossas casas tem a marca da promessa, nas casas do crente tem a marca do sangue, nas casas daquele que recebe e aceita viver com Cristo Jesus, tem o sangue que nos dá vitória. Eu quero falar mais deste sangue, para tal quero convidar o meu amado irmão abrir a Bíblia Sagrada também no livro de Isaías, no seu capítulo de número 53, no versículo 4 e 5, e eu passo a ler a bendita palavra do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero lhe falar que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não morreu simplesmente por morrer. Aquela morte significava que ele é o verdadeiro cordeiro que era morto
Para quê? Para que através do seu sangue derramado naquela cruz, todos nós hoje pudéssemos ter acesso à salvação, para que através daquele sangue derramado na cruz do Calvário, todos nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo, através do sangue da nova aliança. A Bíblia vai nos contar também que Cristo, ao morrer naquela cruz do Calvário, Ele vai tomar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Essa pandemia mundial é uma enfermidade. Significa que essa enfermidade também Cristo tomou por nós naquela cruz do Calvário. Não importa o nome da doença, se é HIV, se é a gripe espanhola, se é o Covid-19, se é a gripe suína, não importa se é Marburg, se é lepra ou qualquer outro tipo de doença ou fenômeno a nível mundial. Uma vez recebendo o sangue de Jesus, nós temos a autoridade para expulsar da nossa vida, independentemente do tipo de doença que vier contra nós. Eu quero lhe dizer no nome de Jesus, se você tem a Cristo Jesus, você está coberto pelo sangue da vitória. Eu quero lhe dizer no nome de Jesus, se você já recebeu a Cristo Jesus, o sangue da nova aliança protege a ti, protege a tua casa, protege os teus filhos de apanharem essa doença. Eu quero lhe dizer que nós não morreremos pela graça de Deus, porque nós temos o sangue da vitória. Creia somente nesta palavra de fé que eu quero liberar na sua vida, que a sua casa vai estar protegida pelo poder do sangue da vitória. Receba nessa noite esse sangue que te liberta, esse sangue que nos cura, esse sangue que nos dá a vida, o sangue da nova aliança, o sangue que venceu a morte, o sangue que venceu o pecado, o sangue que venceu as pandemias, o sangue que venceu as endemias, o sangue que venceu todas as doenças e todas as enfermidades, o sangue que nos dá acesso à salvação, o sangue que nos dá a vida plena nesta terra e no mundo por vir. Receba nessa noite o sangue de Cristo. Simplesmente faça essa oração comigo nessa noite. Diga apenas: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor único e Salvador pessoal. Nessa noite esteja derramando o teu sangue sobre a minha casa. Nessa noite esteja derramando o teu sangue sobre a minha família. Nessa noite esteja derramando o teu sangue sobre os meus familiares. Aonde você estiver, que o sangue de Jesus cubra a tua vida. Aonde você estiver, que o sangue de Jesus cubra a tua casa. Aonde você estiver, que o sangue de Jesus cubra o teu lar. E nós profetizamos no nome do Senhor Jesus que a tua casa vai ser livre de toda doença, de todo o Covid-19 e qualquer outra pandemia ou endemia no nome do Senhor Jesus. Receba o sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e seja livre de toda doença, seja livre de todo o Covid-19. Eu quero dizer que nós não aceitamos essa doença nas nossas casas, nós não aceitamos essa doença nas nossas famílias, nós não aceitamos essa doença em Angola, nós não aceitamos essa doença no mundo. A igreja de Deus se levanta para orar, nós nos levantamos para clamar no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos incentiva, nos chama para nos despertarmos. É momento, igreja, de orarmos, é momento, igreja, de clamarmos, é momento, igreja, de jejuarmos. Essa quarentena, aqui há muitos já começaram a estar em casa, os que têm a oportunidade de estar em casa, não é momento simplesmente de ligar a televisão, de ouvir as notícias que estão a rolar no mundo. É momento de dobrar os teus joelhos e começar a clamar pela misericórdia de Deus. É momento de nos arrependermos dos nossos pecados, porque a Bíblia Sagrada nos diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus e nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos liberta de todos os males. Se nós já nos arrependemos, se nós já entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos protegidos com o sangue da nova aliança, com o sangue da vitória no nome do Senhor Jesus. Angola, igreja, jovens, cristãos, não cristãos, mundo, é momento de despertar. Cristo está a chegar. São sinais da vinda de Cristo. Toda praga tem um determinado propósito. Existe aquilo que se chama vontade permissiva de Deus. Se Deus permitiu que essas pragas estivessem acontecendo na humanidade, é porque Deus tem um determinado propósito. E eu creio que Deus quer despertar corações. Eu creio que Deus quer despertar vidas. Eu creio que Deus quer despertar nações sobre a necessidade de orarmos. Sim, claro que como humanos é importante a ciência, é importante as medidas
medidas mitigadoras, mas mais do que isso é importante reconhecermos que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus nós somos miseráveis, porque nem as maiores economias mundiais estão a conseguir controlar essa doença, nem as maiores potências, superpotências como os Estados Unidos da América e outros países estão a conseguir utilizar medidas coercivas para banir essa doença definitivamente. O mundo está a passar por um processo e esse processo quer mostrar ao mundo que existe um ser superior a nós. Esse ser é superior à nossa capacidade física, é superior à nossa capacidade científica. Esse ser é mais sábio que o médico de todos os médicos. Esse ser é mais sábio que o mais sábio de todos os cientistas. Eu quero falar o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de toda a ciência, que é Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Amados irmãos, se nós não tivermos a Deus, todo esforço é nulo. Se nós não clamarmos a Deus, todo o esforço para se encontrar um medicamento, uma medicação, vai ser em vão. Nós precisamos de reconhecer que nós sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. O homem foi criado para viver em intimidade com Deus. É momento de voltar a esse Éden. É momento de voltar ao primeiro amor. É momento de voltar para os braços de Cristo. É momento de voltarmos para Deus. Que essa situação possa consciencializar a cada um de nós sobre a manifestação da mão de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre a necessidade de nos convertermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Alimenta a sua vida, alimenta a sua alma, alimenta o seu intelecto com a palavra de Deus. Chega de mais notícias, cuidado com as redes sociais, elas estão cheias de notícias que estragam o nosso dia. Existem muitas pessoas espalhando pânico ao invés de espalhando fé. Existem muitas pessoas disseminando confusão em vez de disseminar unidade. Existem muitas pessoas sem fé que querem atingir a vida dos outros. Amado irmão, nesses momentos difíceis, a única coisa que pode nos dar vitória é a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Aproveite você que está em casa. Faça cultos familiares com a sua família, com a sua amada, com os seus filhos. Reúna as crianças, reúna toda a família em casa num período do dia e ore e traga a presença de Deus, traga a presença do Espírito Santo, traga a espiritualidade para dentro da sua casa. Ore pela nação, ore pela sua família, ore por Angola, ore para que nós tenhamos estruturas que nos façam aguentar esse embate que nós estamos a receber nesse momento. Ore pelos países como Itália, China, Estados Unidos, Índia e todos os outros países africanos que tal como nós não têm estrutura e que precisam das nossas orações. Igreja clame, igreja desperta, Cristo está a chegar. Amado irmão, você que se encontra a viver caminhos errados, é momento de voltar, é momento de fazer um com uma marcha atrás do carro. É momento de arrependimento, é momento de clamarmos a presença de Deus. É apenas o início da manifestação dos sinais da vinda de Cristo, porque a Bíblia Sagrada nos fala que daqui a nada a trombeta vai tocar e Cristo vai vir para arrebatar a sua igreja. Aqueles que morreram primeiro em Cristo Jesus, eles vão subir aos ares e depois aqueles que estiverem vivos, e então a igreja de Cristo vai ser arrebatada. Igreja desperta, meu irmão, é momento de converter-se, é momento de voltar a Deus. Desperta tu que dormes, é o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Isaías. É momento da igreja despertar. Vamos levantar um clamor no nome de Jesus, vamos orar por Angola, vamos orar pelos nossos familiares, vamos orar pelas unidades sanitárias no nosso país, vamos orar pelos governantes. Temos visto o esforço tremendo que a ministra da Saúde, o presidente da República, essa comissão criada para combater esse vírus tem feito. Sem a presença de Deus é nulo. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o nosso esforço. Vamos pedir para que não seja apenas o esforço deles, mas que seja também a mão de Deus, cobrindo, dando sabedoria para tomar decisão, dando sabedoria, dando graça, dando entendimento e dando a unção e o sangue do Cordeiro que nos dá vitória no nome do Senhor Jesus. Assim oremos. Bendito Deus, eterno Pai, Rei da Glória, graças e louvores nós rendemos ao Teu santo nome. Nessa noite, Pai amado, queremos orar por todas as famílias nessa terra de Angola, pedindo, meu Pai, para que o Senhor possa libertar essa terra de toda doença, de toda pandemia, do Covid-19, de todas as outras doenças, meu Pai. Venha libertar, Santo Deus, que o Senhor venha dar saúde nas famílias, que o Teu sangue, a marca do Teu sangue possa estar sobre todas as casas, todas as portas, todos os lares, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo de Deus, meu Pai, possa livrar Angola, possa livrar essa nação de toda doença,
Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram em quarentena, que o Senhor visite todos aqueles que se encontram em isolamento institucional. Pai, pedimos a tua graça, pedimos a tua mão, opera sobre essa Angola, opera sobre essa terra, remova todo o pânico e traga a tua esperança, traga esperança no nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós clamamos, tenha compaixão de nós, tenha compaixão do mundo, tenha compaixão da Angola, tenha compaixão dos nossos irmãos na Itália, tenha compaixão dos nossos irmãos no Brasil, em Portugal, na Espanha. Tenha compaixão de todos os irmãos africanos, aqui na região austral, na África do Sul, Moçambique. Oramos pelo Congo, oramos pela Eritreia, oramos pelo Sudão do Sul, oramos pelos nossos irmãos lá em cima, meu Pai, na África Branca, Tunísia, o Egito, Marrocos. Oh Pai, o Egito, queremos pedir a tua misericórdia, tenha compaixão de nós, oh Pai, porque a tua palavra nos diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Aleluia, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, Angola clama o teu nome, as nossas famílias clamam o teu sangue. Nós clamamos o sangue do Cordeiro, o sangue que nos dá vitória, o sangue que nos dá livramento. Pedimos a tua graça, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo a tua ajuda, que o sangue do Cordeiro proteja as nossas vidas. Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração. Nós cremos que os teus ouvidos estão abertos e atentos para ouvir as nossas orações. Por isso, desde já, Pai amado, nós agradecemos e nós te louvamos no nome santo de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, chegamos ao final de mais um devocional. Esperamos contar convosco a próxima segunda-feira. Que até lá, que a graça do nosso bom Deus esteja consigo e com toda a sua família. Atenção, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Um cristão inteligente é aquele que tem uma fé sábia. O que é uma fé sábia? Vamos adotar as medidas mitigadoras, como lavar as mãos, como manter a distância social de 1 metro, tomar banho constantemente. Vamos, portanto, lavar as nossas mãos também com álcool gel e cumprir com todas as medidas que estão a ser disseminadas pelo governo e todos os outros órgãos aliados à OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Cristão inteligente, homem inteligente, fé inteligente é aquele que, para além de orar, além de pedir a graça de Deus, o sangue do Cordeiro, também cumpre com todas as medidas mitigadoras deste vírus. Até lá, que a graça do nosso bom Deus esteja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Amém.